Para explicar tudo na vida, eu vou te dizer uma coisa. Esse texto é uma das maiores provas de que a vida com Deus não tem uma explicação lógica. Viver com Deus, meu irmão, está muito além de qualquer lógica humana. Porque nós não vivemos por aquilo que a gente vê. Nós vivemos por aquilo que a gente crê. Então, abra sua Bíblia. Atos capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos e provavelmente eu não vou conseguir terminar essa primeira parte hoje. E como a gente não tem pressa, a gente tem um ano inteiro para pensar esse texto, a gente vai até onde o tempo nos permitir. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, grife aí na sua Bíblia, de repente. De repente é a primeira frase que a gente vai pensar nessa noite. De repente veio do céu um som. Veio o que do céu, irmão? O som, muito bem. O som é como? Era um som parecido. O som como de um vento. Não era um vento que encheu a casa. Não foi um vento que invadiu aquele lugar como a gente às vezes escuta aí fora. O que encheu a casa foi o som, não foi o vento. O som era de um vento impetuoso, ou seja, um vento violento, forte. Daqueles ventos que eu tinha medo quando eu pesava 49 quilos. Já quase fui levado pelo vento. Esse bebê de arroz de engraçado, não é possível. Um dia eu pesei 49 quilos. Encheu toda a casa onde estavam. Eles estavam fazendo o quê? Sentados. Deixa eu ler, depois eu volto, senão você não conhece. Versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Vamos pensar nessa cena. Eles estão reunidos, sentados, provavelmente comendo, conversando, partindo pão. Aqui, eles não estão orando. Eles não estão numa vigília. Eles não estão numa vigília, eles não estão numa consagração, eles não estão separando esse tempo de oração, pedindo fogo do céu. Não. O que o texto fala que eles estão fazendo? Sentados. É por isso que eu te chamei a atenção, e o texto deixa isso bem claro, que foi de repente. Você está preparado para o que Deus pode fazer de repente na tua vida? Não, então vai embora para casa. Está preparado? Vou perguntar de novo. Essa é a forma de você falar. Amém! Está preparado para o que de repente de Deus na tua vida? Aconteceu um de repente de Deus na minha vida essa semana. Eu quero compartilhar ele com você. A cena era essa. A gente tem a mania de enfeitar um pouco essa história aqui, colocar e adereçá-la com coisas que a Bíblia não diz. Eles não estavam reunidos orando, Felipe, pulando carga aqui, ó. Cara, eles estavam sentados, provavelmente partilhando o pão. Porque a ordem de Jesus, segundo a gente estudou, era: fiquem em Jerusalém. E a gente viu que eles não moravam em Jerusalém. A maioria dos discípulos de Cristo, eles eram da Galileia. Lembre-se que Galileia é a parte norte, parte lá de cima, onde moravam os mais humildes. Então a região da Palestina, ou Israel antigo, era dividida em 3 grandes partes. A parte dos ricos, daqueles que tinham posses importantes, os aristocratas da fé. Então eles moravam na Judéia. Judéia é onde ficava Jerusalém, a parte sul.
Então os homens importantes, os homens ricos, esses homens que tinham condições, moravam mais perto do templo, da cidade mesmo, onde tudo acontecia. Jerusalém era uma cidade pequena que ficava no alto de um monte cercado por uma muralha e tinha mais ou menos dentro da cidade 50 mil habitantes. Na época das grandes festas, e a gente está vendo uma delas aqui, todo judeu e prosélito precisava ir para Jerusalém. E esse número de 50 passava de 200 mil, porque todo mundo tinha que ir para lá. Então você pensa que todo mundo que cobrava os chefes, como a gente vê aqui, os importantes, existiam duas cidades importantes de Jerusalém e Jericó, não a Jericó dos tempos de Josué, porque essa foi amaldiçoada, construíram uma nova Jericó que ficava colada com Jerusalém. As pessoas ricas ou estavam em Jerusalém ou em Jericó. Então, todo mundo que cobrava impostos, que tinha negócios nas cidades, tinha que ficar perto de Jerusalém, porque a gente viu na história de Zaqueu, todo mundo que entrava em Jerusalém tinha um pedágio. Se você entrasse com alguma carga, carregando alguma coisa, com alguma mala, você tinha que pagar o equivalente ao peso da sua bagagem. Então Jerusalém fervilhava, ali estava o dinheiro, ali estavam os negócios mais importantes, ali estavam as pessoas pensantes da cidade e da fé, porque os judeus orbitavam a fé judaica. E na Galileia estavam os pobres. Galileia era Gramacho, Parque das Missões, Jardim Gramacho, Vila São Luís, o pessoal acha que está na 25, enfim. Vila São Luís ali, achando que não está, mas está. Galileia é esse lugar de gente pobre no Por quê? Porque na Galileia ficava o lago, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, que lá onde os pescadores mantinham-se. Então quem era pobre no mundo morava na Galileia. E essas três regiões, Galileia, ao norte, ao meio, Samaria, e no sul, Judéia. Então assim estava dividido, e esses homens que estavam aqui em Atos 2, todos reunidos, eles eram todos da Galileia. Eram galileus. A maior parte do ministério de Jesus, os seus pouco mais de 3 anos, foi desempenhado na Galileia. Jesus via Jerusalém pouquíssimas vezes. Então todos os seus discípulos eram de lá, era de Genezaré, Cafarnaum. Jesus era da Galileia, era um galileu, nazareno. Então esses discípulos todos estão aqui em Jerusalém, agora por conta de uma ordem de Cristo. E eles estão reunidos em um lugar, provavelmente cenáculo, 120 pessoas. Os discípulos, os 12, as mulheres que seguiam o mestre, mais alguns discípulos. Estavam ali talvez num dia normal. Isso aqui, meu irmão, é extraordinário para a minha fé. Era um dia normal. Havia 10 dias que Jesus havia sido assunto aos céus. Tinham 10 dias que eles estavam sozinhos. A festa do Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. 40 dias Jesus esteve com eles. No 40º dia Jesus sobe aos céus e fala, lembra do que a gente estudou na última semana? Olha, fique aí, porque vocês serão revestidos de poder. E para que serve esse poder? Capacitação. Capacitação para ser testemunhas. Então o poder que vocês vão receber vai ser uma capacitação para vocês testemunharem. E testemunhas é da mesma raiz da palavra mártir. Então vocês receberão uma capacitação do alto para vocês testemunharem, não só com palavras, mas principalmente com a vida. Essa é a ordem, e por isso eles estão lá. Então 10 dias que Jesus não está com eles, Jesus foi para o céu. E durante esses 10 dias eles estão orando, eles estão esperando. Eles estão orando, esperando, vivendo a vida.
E o bom é que andar com Cristo, não sei se é tão bom para os ansiosos, é que Jesus fala assim: a tua vitória vai chegar. Espera, permaneça firme, porque a tua vitória vai chegar. Só que o segredo está aí, meu irmão. Ele nunca fala quando que ela vai chegar. Ela fala: fica aí. Espera aí. Porque, de repente, quando você menos esperar, ela vai chegar. E como você tem que estar no momento exato da tua vitória, da tua bênção, daquilo que você espera, da ordenança de Cristo para você. É como a parábola das 10 virgens. Você precisa estar cheio, vigilante, perseverante. Eles estão sentados à mesa. E às vezes a gente acha que culto é só porque a gente está nessa reunião aqui. Eles estão comendo, sentados. De repente começa um negócio estranho, né? Imagina que todos nós somos sentados aqui, eu estou descrevendo a cena para que você tenha essa em mente. Imagina que todos nós, a gente tem o costume de tomar café de manhã aqui, todo domingo de manhã. Depois da nossa consagração, a gente desce lá para baixo, ó, não dá para descer para cima, e toma café. Imagina que se o Espírito Santo desce na hora do nosso café. A galera, né, que come jamais escondendo as mosquinhas para ninguém pegar. Imagina, meu irmão. Alguém ali, o Wagner esquentando leite, porque ele não bebe leite frio. Vitor caçando um negócio para botar dentro do pão da Tamix, porque ela come com manteiga. A gente está ali, vivendo a nossa vida, tomando o nosso café. Quando de repente, e eu quero que você pense, foi exatamente assim. Eles não se prepararam, acordaram de manhã e falaram assim: hoje o Espírito Santo vai descer sobre nós. Eram 10 dias. Provavelmente nos 3 primeiros dias eles estavam com essa expectativa, mas no 10º, duvido. Eles só estavam vivendo a vida, tomando café sentado à mesa. Quando de repente o texto vai dizer que veio do céu o som. Essa semana, e hoje eu vou ser diferente, tá, do que normalmente eu sou. Essa semana eu estava questionando Deus sobre algumas coisas. Eu estava no carro sozinho, vindo para cá, se não me engano, na quinta-feira. Eu recebi uma notificação no meu celular de um amigo da Belém, que era um vídeo de um cantor. E esse cantor estava contando um testemunho do início do seu ministério. Ele estava falando sobre uma música. Ele contou a história, mas o que me chamou a atenção, ele falou que eles foram tão impactados com aquela canção que eles ficaram 16 dias orando num quarto na igreja. Aconteceu um evento e eles decidiram orar e ficaram nesse quarto 16 dias orando sem parar. E eu vendo aquilo no carro, eu falei assim: essa piada. Isso aí é para ganhar like. Não existe, ninguém trabalha. Conversa fiada. Isso aí não está nos meus manuais teológicos. Isso aqui eu não posso provar acessando os meus escritores preferidos, buscando na minha reserva teológica, nos meus arquivos pessoais. Então, se eu não consigo explicar, é mentira. E nesse mesmo momento que eu estava questionando, meu irmão, o Senhor falou comigo. Eu sou pastor dessa igreja e eu vou te dizer isso. Tinha um tempo que ele não falava dessa forma. Eu até conversei isso com o Paulo na quinta-feira. O Senhor falou comigo assim: não pode ser só racional. Não pode ser só razão. Ser cristão não pode ser só razão. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça.
Eu tinha um final de semana cheio, pregaria no Conjugão, pregaria aqui, as atividades de sempre, isso martelando na minha cabeça. Não pode ser só racional. Não pode ser só racional. Todas as mensagens durante esses 3 dias, todas as palavras. Eu sou, meu irmão, às vezes eu sou fariseu mesmo. Eu coloco a minha cara de fariseu e fico analisando as coisas. E eu comecei a... Isso não saiu da minha mente, eu não consegui parar de pensar nisso até hoje de manhã. Hoje de manhã, no culto da manhã, o Espírito Santo foi ministrando algumas coisas que fazem lembrar de algumas coisas. E eu fui tomado assim como muito tempo, não acontecia comigo. Hoje é um dia diferente. Você sabe que eu não gosto de ficar contando testemunhos enquanto eu estou pregando. Mas hoje é um dia diferente. Eu preciso compartilhar isso com você. E eu via um menino Rafael, magrinho, que quando queria usar uma roupa bonita, pegava a roupa escondida dos primos. Que a maioria já contou as pessoas conhecem essa história. Só que a roupa dos primos era maior do que o que eu vestia. Eu ficava igual um palhaço. Só que esse menino Rafael, ele tinha um negócio. Toda semana, todo sábado, sexta, ele estava numa consagração, numa vigília, num monte, orando. E eu me lembrei que na minha antiga igreja, Tamir está aqui, e ela lembra disso, não tinham músicos lá. Os músicos que faziam parte dessa igreja, eles foram embora. Se revoltaram lá, eram tudo traste. Foram embora. E a igreja ficou sem músico durante um bom tempo. E aí, se eu tinha 13 para 14 anos, a gente se reuniu em 5 garotos. E a gente falou assim, vamos ser os músicos da igreja. Só que ninguém sabia fazer nada. A gente só sabia andar e comer. Muito mal. E a gente falou assim, como que a gente vai fazer? Não tinha internet, YouTube para você copiar e aprender. Samuel, lembra, Samuel? Era a revistinha que tu comprava na banca de jornal. Só que não tinha revistinha com música de crente na banca de jornal. E o que a gente fez? A gente foi para a igreja, esses 5 rapazes. E a gente começou a orar. E nós ficamos dias orando na igreja. Meu pai está aqui, e é prova disso. Dias orando, pedindo a Senhor, Senhor, me ajuda. Nós precisamos aprender. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Depois de um longo período de oração, o Senhor deu canções para a gente. E a gente não só aprendeu a tocar, mas a gente aprendeu a compor também. Você sabia que eu já compus música? E eu estava questionando, isso o Espírito Santo me fez lembrar que eu estava questionando e desacreditando coisas pelas quais eu vivi. Eu vivi isso. Eu já vivi coisas com Deus que só eu e Ele sabemos. Só que chegou um momento da minha caminhada que eu peguei esse Rafael cheio de Deus, que acreditava em tudo que vinha do céu, e coloquei dentro de uma grade aqui dentro e falei assim, você é muito inocente. A vida não é assim como você pensa. E sabe qual foi o momento em que eu tranquei essa porta? Quando aconteceu tudo o que aconteceu há mais ou menos 7 anos atrás. E olha o que o Espírito Santo me fez viver hoje de manhã, meu irmão. Eu acreditava muito. E por conta de um patife,
de alguém que não representava o Evangelho, eu falei assim: você não pode mais acreditar nessas coisas. Porque essas coisas muito espirituais são coisas da sua cabeça. Tudo que aparece muito mirabolante, espiritual demais, que você só pode entender pela fé, não existe, porque olha o que ele fez. Ele pregava muito, orava muito, falava muito em mistério, tinha cura lá, pessoas aceitavam Jesus, mas olha o que ele fez. Então eu peguei o Rafaelzinho e falei assim: não, agora você não pode sair daí. Deixei que o Rafael adulto e assume o controle. E aí eu fui estudar, me formei. E quem está pregando essa palavra para você é alguém que chegou. Não sei se eu vou me expressar de forma correta, mas quando você entra numa igreja e você tem o dom de pregar, tem a vontade de aprender, existe uma meta: quero ser um pastor, um pregador, quero me formar no seminário teológico. E esse que está falando para você é o Rafael, que conseguiu tudo isso, que prega em vários lugares importantes, que se formou, que é pastor, mas que trancou o menino dentro dessas grades. E existe uma palavra em Apocalipse que ela fala o seguinte: lembre-se de onde caiu e volte ao primeiro amor. Ou em outras versões, volte ao amor que vinha antes. E a gente acha que voltar ao primeiro amor é a gente voltar no tempo, voltar a ser menino. A gente não tem mais saúde para isso. Eu não consigo hoje fazer o que eu fazia há 20 anos atrás. Eu não consigo passar. Eu vim de um congresso de adolescente onde todos os dias eu dormia tarde. E eu pareço, irmão, que vim da guerra. Eu preguei de manhã, ontem de manhã e hoje de manhã. Minha voz e minha garganta está queimando. Eu não tenho mais o vigor que eu tinha antes. Então, como pastor, que a Bíblia fala para a gente voltar ao primeiro amor, como que eu faço isso? Se não dá para a gente entrar no túnel do tempo e voltar, realmente não dá. Então, como? O que João queria dizer quando ele escreveu isso? Ele queria dizer o seguinte: a gente tem essa tendência, e eu estou contando a minha história para você, mas isso acontece com muita gente. A gente tem essa tendência de pegar o nosso menino, menina, esconder ele dentro de cavernas, dentro da nossa alma. Porque a gente acha que a maturidade, ela precisa subjugar a sua fase de criança. A Bíblia diz isso. Só que eu não estou falando, meu irmão, de imaturidade. Eu estou falando de essência. Apocalipse diz o seguinte: lembra do que você fazia quando você aceitou Jesus? Lembra de como você era quando você recebeu esse Espírito aqui? Lembra das loucuras que você fazia para estar perto de Deus? Lembra de quantos cultos você ia por semana? A gente só tem 2 aqui. E na maioria das vezes a gente quinta-feira não vem porque é um dia muito cansativo. A gente cresceu. Mas lembra antigamente como você era? 7 dias na semana, vigília, consagração, porque eu tenho que estar cheio. Lembra
E aqui eu quero que você lembre. Lembra? Lembra dos primeiros passos na sua caminhada evangélica? Lembra quando você sentiu Jesus pela primeira vez? Lembra quando tudo que você tinha, era a presença de Jesus? Você não tinha dinheiro, você não tinha status, não tinha carreira, não tinha diploma, não tinha nada. Tudo que você tinha era Jesus e Ele supria todas as suas necessidades. João está falando, você lembra disso? Isso é o primeiro amor, certo? Certo. Agora, pega o você de hoje, com todos os seus diplomas, com todo o teu conhecimento, com toda a tua sabedoria e vivência, com todas as suas experiências, e faça o que você faz hoje com uma essência e com um amor que você tinha lá atrás. É fazer hoje o que eu faço com o amor e com a dedicação que eu fazia quando eu era um menino. Com a experiência de hoje, mas com o coração de menino. Com a experiência de hoje, mas com a vontade de menino. Com a experiência de hoje, mas com a sede de um menino. O tempo vai passando e a gente vai automatizando a nossa fé. A gente vai automatizando a nossa devoção. E olha o que o texto está dizendo para a gente. Isso aqui, meu irmão, servir a Cristo, não pode ser automático. Servir a Cristo não pode ser só racional. É acordar de manhã e falar assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? É voltar a ter sede de fome, meu irmão. Porque a gente não pode vir para cá só para cumprir o protocolo. Eles estavam reunidos e de repente eles começaram a ver algo extraordinário. A gente pode estar reunido, a gente pode estar no lugar da bênção, a gente pode estar na hora do milagre, mas se o nosso coração não for como o do mundo, nós não enxergaremos o que Deus está fazendo. Nós não seremos tocados por aquilo que Deus está fazendo. Nós não seremos batizados com o Espírito Santo que está sendo derramado no lugar. Eu não estou dizendo que você, a partir de hoje, precisa acreditar em David Leonardo e Leonardo Salles. Está gravando? Eles continuam sendo exatamente tudo que eu sempre falei. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa, né? A gente precisa trazer um frescor para a nossa vida. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som. Como que o som enche o lugar? O som não enche espaço. Esse som ele era tão diferente de tudo que eles estavam vivendo, que o Lucas, ao escrever isso aqui, ele fala, mas o som era tão terrível que não se conseguia ouvir mais nada a não ser o som. Nós estávamos sentados, unidos,
estávamos ali esperando. Era só dependência. Qual era o cenário que o Espírito Santo achou naquele lugar? União, obediência e dependência. Todos sentados, obedecendo o que o Senhor disse, independentes da ordem e do revestimento para continuar fazendo o que o Senhor mandou. Dependiam do revestimento, obedecendo a voz, em comunhão e união. Estava todo mundo. Não. União, dependência. Como que as coisas vão começar a mudar? União, obediência, independência. Glorifico a Deus pelo lugar que a gente chegou, pelo nível de conhecimento que a gente tem. Glorifico a Deus pela forma como Ele fala com a gente, pelos caminhos que Ele tem nos conduzido. Glorifico a Deus pela tua família, pelos teus negócios, pelas portas que Ele abriu. Glorifico a Deus porque você se tornou uma pessoa de sucesso. Mas que nessa noite você possa lembrar do menino e da menina cheio de fé que um dia você foi. Dependência. Eu não posso sair daqui sem ser revestido pelo teu poder. Eu não posso sair daqui se o Senhor não falar comigo. Eu não posso sair daqui sem a tua orientação. Não, mas eu tenho conhecimento, agora eu sei como fazer. Eu não vou sair, nós não sairemos daqui. Não é o lugar que a gente mora. A gente está aqui há 50 dias longe da nossa família. A gente está aqui há 50 dias sem trabalhar. O nosso trabalho ficou lá na Galileia. A nossa família está lá na Galileia. O nosso dinheiro está lá na Galileia. Não tinha Pix, não tinha conta bancária. O dinheiro foi acabando. Eu não sei como eles estavam depois de 50 dias reunidos no mesmo lugar. Mas eu sei que eles estavam lá porque eles obedeciam e porque eles dependiam. O Senhor disse para a gente ficar aqui, então nós vamos obedecer, não sairemos daqui enquanto Ele não cumprir o que Ele prometeu. Luísa, a gente falava assim, filha, senta aqui e espera o papai voltar. Helena, não posso dar esse exemplo agora. Mas a Luísa sempre foi assim. Meu irmão Tiago era assim também. Senta aqui, filho, espera o papai e a mamãe voltar. Só sai daqui quando o papai e a mamãe voltar. Meu irmão, acabou. Poderia aparecer o patati patatá, a galinha pintadinha, o coelhinho da Páscoa, chamasse ela não ia. Por quê? Só sai daqui quando o papai chegar. Ela não sabia para onde ir. Ela era dependente da gente. Está entendendo porque é importante ser criança? Não saio daqui. Eu estou indo. Mas o meu espírito vai voltar. Fiquem aqui até o papai voltar. 50 dias, a fome está batendo, mas a gente não pode sair. Vamos conversar, vamos sentar, porque o papai vai voltar. Obediência, comunhão. De repente eles começam a ver do céu um negócio, um fogo, uma língua, um vento, e o texto vai continuar. E a língua, as línguas, uma espécie de uma chama. Talvez o Lucas ele não tinha um repertório muito apurado, apesar de ele ser um dos melhores escritores, mas ele fala que parecia uma língua que pousava na cabeça
de cada um. Hoje nós não se vê isso, não se vê mais isso. Mas na época que eu era moleque, adolescente, que jogava bola na rua, quando ia dando 5h30, 6 horas, tinha um negócio, uma nuvem de mosquito. Quem lembra disso? Galera na tela de olho, cadê esse mosquito? Essa nuvem de mosquito, né? Caraca, a Nutella tem um mosquito, inclusive. A nuvem de mosquito, aí quando tá na cabeça de alguém, tu falava o quê? Vai tomar banho, Fedonha! Ainda mais vai tomar na cabeça só de um, meu irmão. Acabou. Cara, a brincadeira acabava com o Fedonha. A nuvem de mosquito tu não via, meu irmão. Tu via, tu fazia assim, rapidinho, assim, às vezes tu via os saindo. Mas quando tu movimentava, eles movimentavam também. Quem via a nuvem de mosquito? E geralmente era o perturbado, para começar a titular. Era isso que o texto está dizendo. A nuvem de mosquito, era exatamente a ideia. Uma língua de fogo pairando aqui. Mas quem estava com a língua na sua cabeça não conseguia enxergar. Olha, cara, essa cena extraordinária. A gente tem um negócio, acho que isso aqui foi. Mas eles estavam sentados, vamos reproduzir a cena. Eles estavam sentados, comendo pão, provavelmente, ou o resto do pão que tinha, depois de 50 dias. Eles ouvem um barulho, se assustam, óbvio, e começam a se levantar assim. O que está acontecendo? Tem um negócio na tua cabeça aí, cara. E na tua também. Ninguém via a sua própria língua de fogo. Porque não é você que tem que reconhecer o dom que está em você. Ninguém via a sua própria língua, porque o cheio do Espírito Santo, a gente está careca de saber, principalmente o Vitor. A gente sabe que os frutos do Espírito são para quem? Para alimentar quem? O outro. E quando o outro é alimentado pelos frutos que eu começo a manifestar, ele fala, realmente, Thaís, Carlinhos são cheios do Espírito Santo. É a língua. Eles estavam sentados, se assustam com o barulho e agora começa a aparecer, meu irmão. Um negócio aqui diferente, é evidência. Vocês não merecem, vocês não fizeram nada para conquistar, mas a promessa de Cristo é: eu derramarei sobre vocês o meu Espírito. Eles não estavam lá, nós vamos sair daqui cheios. O Senhor falou e a gente é os melhores, nós somos é os coaches, tá? Outra idiotice. De legendária idiotice, que fique registrado isso. Depois eu vou explicar por quê. Alguém que quer ir, não, né? Vigia, meu irmão. Vai gastar dinheiro com o que interessa. Eles estavam ali. E foram impactados assim, de repente. Eu quero que você lembre dessa palavra. Foi de repente. De repente apareceu um som e de repente apareceu uma língua. E um olhava para a língua do outro e falava: você tem fogo. Você tem fogo. Não tinha nenhum falando assim: eu tenho fogo. Não. Porque o teu fogo vai ser evidenciado pelo outro. Isso é igreja. Você tem fogo. Você tem fogo. Deus continua. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Cheio do Espírito Santo. De repente, olha como que Jesus é lindo. Não tinha uma porta dizendo assim: quando você atravessar essa porta, você vai ser cheio. Era só obediência comum. E de repente,
eles começaram a ver primeiro. Vamos fazer esse processo? Obediência, comunhão, dependência, de repente o som, e a primeira evidência do Espírito Santo eu não vejo em mim. A primeira evidência do Espírito Santo eu vejo no outro. E quando eu começo a ver no outro, o Espírito Santo desceu de forma plena, porque, meu irmão, porque Senhor, que ele tem fogo e eu não tenho? O que ele tem que eu não tenho? Eu orei mais. Eu estou aqui há mais tempo. Eu sou o que menos come. Não tinha nada a ver, meu irmão. Não tinha nada a ver com o indivíduo. Não tinha nada a ver se eu merecia ou não. Tinha a ver com o cumprimento de propósito, mas Deus é lindo. Ele poderia derramar o Espírito Santo de uma vez, e tudo isso acontecer de forma simultânea, mas ele foi criando etapas. Primeiro você vê do outro. A partir do momento que você vê do outro, e o outro vê em você, que isso se torna mútuo, essa comunhão se torna plena, o Espírito Santo é derramado de forma completa. Semana que vem eu vou falar das línguas. A gente vai ser polêmico semana que vem. Você gosta de polêmica? Venha. Nessa primeira parte, eu quero que você vá para casa com essas palavras. Talvez você está aqui, já está vivendo uma vida de crente há tanto tempo que isso se tornou parte da sua função existencial. Eu sou professor, pai, crente. Isso não pode ser só mais um item no seu currículo da vida. Ser cristão é viver de fé em fé, renovação de mente. É todo dia esperar algo extraordinário de Deus, e acontece. Só que às vezes a gente está tão automatizado que a gente nem percebe. É o cliente que surge de forma milagrosa, às vezes você fala assim, como? Não sei, te achei aí. É alguém que te abençoa com aquilo que você precisava, que você fala, como? Não sei. A vontade de te dar esse negócio. É alguém que você gosta muito, que estava enfermo e de repente fica curado, e você fala, mas como que isso aconteceu? Não sei, hoje eu me senti melhor demais. E a gente vai racionalizando, achando que são é o impulsionamento do Google que está enviando esses clientes para mim. Não, o meu ciclo de amizade que é muito bom, as pessoas me presenteiam porque eu sou muito legal. Não é porque a alimentação dela, a gente fez uma alimentação equilibrada, com coach alimentar da internet, que resolve qualquer problema, e agora ela está melhor. Para de ser bom, meu irmão! É o Espírito Santo te mostrando todo dia que Ele é o provedor do teu milagre diário. É o teu maná, teus filhos não morreram, a doença não acabou com você, a tua empresa continua crescendo, a tua vaga de emprego apareceu no momento caótico, Deus tem sustentado a tua vida, a tua igreja te ama, você tem uma casa para morar, um carro para andar ou não tem carro, mas Deus não faz você perecer, você tem comida na sua mesa, apesar do café para R$30. Vai, porque não é porque. Para de racionalizar essas coisas. Pastor, eu não tinha dinheiro, Deus me abençoou, comprei um carro. Não vou orar pela chave do teu carro, óbvio, mas que milagre é esse? Que milagre é esse? Que outrora nós éramos Zé Ninguém e hoje nós temos uma família.
nós temos recursos, nós podemos ir para onde a gente quer. Você pode sair daqui, ir para um restaurante, para uma lanchonete, você pode sair daqui, ir para a tua casa, sentar à mesa, descansar e saber que Deus está te guardando. Isso não pode ser natural. Eu não vou sair daqui hoje, voltar na quinta-feira, mecanizado, vem aqui cantar uma musiquinha, ouvir uma palavrinha e voltar para minha casinha e viver a minha vidinha. Não! Deus está te sustentando. O Espírito Santo tem te conduzido nessa loucura chamada vida. E você está tão distante dele que você acha que o que você tem é pelos teus méritos e por aquilo que você consegue pagar. Não pode ser só isso, né? Carlinhos, quantos nascimentos você conhece? Quantos eletricistas, quantos chaveiros você conhece? Quantos pedreiros você conhece? Por que você chegou até onde você chegou? Por que essas portas continuam se abrindo? Por que essas bênçãos chegam na tua mão? Não é pela tua habilidade, meu irmão. É porque Ele tem cuidado de você. Ele continua abrindo a janela do céu todo dia de manhã, com bênçãos extraordinárias preparadas para você. E a gente é tão... A gente vive a vida, recebe a bênção, desfruta dela, e depois a gente agradece. O meu sonho era dar aula, meu irmão, de teologia. Na verdade, o meu sonho era fazer qualquer coisa na igreja. Eu sempre fui rato de igreja. Vocês sabem que eu tenho uma dicção terrível. E essa é a minha melhor versão. Eu não conseguia falar nada. Até os 8 anos eu não conseguia construir uma palavra. Esse menino que pregou, que tocou o saxofone no dia do culto de aniversário da consagração, o pai dele, toda vez que eu passava para ele, falava assim: "Aê, Cacai! Agum!" Porque eu não conseguia falar papai nem mamãe, eu falava Cacai e Agum. Toda vez, até hoje, o pai dele me vê: "Aê, Cacai! Agum!" Eu velho, meu irmão. Eu tinha dicção terrível. E eu terminei o 2º grau muito tarde. E quando eu comecei nesse propósito, eu falei assim: Senhor, cara, deve ser muito legal dar aula de teologia, ser pastor, pregar na igreja. Irmão, eu me formei na faculdade, entrei no seminário e hoje eu dou aula daquilo que eu me formei na faculdade, dentro do seminário. Eu sou professor de seminário. Estou falando isso para que você... o pastor é muito bonzinho, que doce, não. Eu estou te falando que assim, um dia eu sonhei com isso. Era algo que eu nunca imaginei estar vivendo. E não foi pelos meus atos, é que eu conheci o pastor fulano, que me indicou para Ciclano, e através dos meus... Como é que é? É know-how não. É know-how que fala? Coach, cadê a galera do coach? Know-how. Isso aí. Sei que você gosta. Network, essa. Know-how é mais conhecimento, né? Network é influência. Através do meu network, consegui chegar naquele cliente. Através do network, consegui chegar. Isso é bom, meu. Isso é bom. Quem sopra o teu nome é Deus. No domingo, 6 horas da tarde, o pastor reitor do seminário me ligou e falou assim: "Me deram o teu número aqui. Eu queria saber se você consegue dar aula de escatologia numa igreja tal." Falei: "Pastor, nunca dei aula de escatologia, mas até onde eu estou preparado." Deus me fez
chegar no lugar que eu sempre sonhei. É Deus que está fazendo isso. Olha, é a mão de Deus que tem te conduzido. Pastor, como que você cria 2 filhas nesse tempo de hoje, nessa idade de escola caríssima? É Deus, meu irmão. Você vai no mercado, R$1.000, meu irmão, a compra é R$1.000, Jesus, R$1.000. Como que você todo mês consegue? Deus. Deus. A gente não pode ser tratar isso aqui como algo racional. O Espírito Santo ele vai estar sendo derramado sobre nós. Eu profetizo sobre a tua vida e aproveito que eu estou cheio de Deus hoje. Profetizo sobre a tua vida coisas absurdas, para que você entenda que não é só racional. Não vai ter explicação do que vai acontecer contigo. Você vai procurar nos teus arquivos da memória, isso aqui não, nunca vai ter acontecido antes. O que Deus vai preparar para você vai ser algo novo, inédito, para que você volte e entende que você precisa e depende dele. Dependência. Nunca esqueça essa palavra. A dependência vai fazer você ser um crente melhor. A dependência vai fazer você ser um discípulo melhor, um filho melhor, uma mãe, um pai melhor. Então é de repente. De repente Deus vai fazer algo absurdo na tua vida. Você crê nisso? Não sei o que você precisa, mas talvez não é nem isso aí que você está pedindo. Eu acho que não tem nada a ver com o que está passando na tua cabeça agora. É algo que você nem imaginou, Deus vai trazer para você. E vai te mostrar que Ele ainda é o dono do milagre. Sei que você não veio aqui para isso. A Luísa era uma criança. Helena também dá para usar esse exemplo. A Luísa, ela nunca chegou em loja nenhuma e falou assim, eu quero isso! Sabe? Aquela criança que chega, deita no chão, dá pra dizer não. Luísa não. Luísa chegava nas lojas assim, a gente sabia que ela queria, e ela fazia assim. Até hoje. O que foi, Luísa? Não, é que eu sou o Leandro. Quer, Luísa? Aí o pai já fica como? Meu Deus. Ele era. Volta aqui, garoto! Tu não vai ter nada porque tu é abusada. Ele era Luísa. 2 que saíram do mesmo lugar, da mesma barriga. A gente precisa ser como a Luísa, irmão. Eu sei que você não está aqui para ter nada porque você precisa. Eu sei que não é o motivo de você estar aqui nessa noite. Você não veio aqui para colocar Deus na parede pedindo que Ele faça o milagre. A gente, graças a Deus, a gente está bem educado nisso. Mas Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe o que você quer. E Ele pode te dar. E Ele, olha, meu irmão, grave isso quando eu sou de fazer essas coisas. Olha lá. E Ele vai te dar para você entender o que o seu pastor está ministrando hoje no teu coração. Porque o que eu estou falando não é da minha cabeça. O que eu estou falando está vindo direto do céu. Prova disso. Te provar. Sabe o que é isso? Eu não escrevi nada. Deus vai te fazer entender que o que eu estou falando aqui é real.
Ele vai te dar uma bênção especial para que você, primeiro, entenda que Ele é o teu Pai e cuida de você. E segundo, para que você pare de racionalizar a tua fé. Pare de andar no automático. Coloque a mão no teu coração.